Vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Com essa, na verdade eu não sabia, mas com aquela última aulinha a gente estava encerrando já o volume 4. A sequência natural, depois de te mostrar a parte gráfica das lentes, determinação gráfica da imagem, é te mostrar a determinação analítica, algébrica da imagem, que são com aquelas equaçõezinhas também que a gente acabou citando, né, recentemente nos espelhos esféricos e agora nas lentes esféricas. Então, terminando essa parte e passando as próximas equações, a gente já está migrando do volume 4 para o volume 5. Claro que eu quero que vocês arrisquem alguns exercícios depois dessa explicaçãozinha, a gente já vai corrigir alguns exercícios, né, e não abandonem a apostila, pelo contrário, eu fico feliz quando a galera ainda pede exercício do volume 3, que seja volume 2, então é bom aquela partezinha ainda estou meio desconfiado. Volta lá, faz exercíciozinho, vem na assistência, tira mais uma duvidazinha. Na aula passada a gente atrasou um pouco a assistência, né, por causa da prova, mas a gente fez ainda, a gente ainda tirou umas 2, 3 dúvidas no final da assistência, inclusive uma questão muito boa que o colega pediu. Galerinha, então vamos lá. Primeira situação, vamos analisar quando um objeto é colocado diante de uma lente convergente, que geralmente é bordos finos, certo? E vamos colocar ele atrás do ponto antiprincipal, bem distante então. Aqui está o objeto. Ponto principal objeto, foco objeto. Ponto principal imagem, foco imagem, ponto principal imagem. Todas essas distâncias são iguais. Eixo principal, centro óptico, beleza? O raio que chega paralelo sai pelo foco. Seria legal um dia tentar fazer esse desenho à mão livre em casa para ver o que está rolando com o traçado. Né? Eu tive que treinar algumas vezes para conseguir fazer os desenhos com alguma qualidade. O raio que atinge o centro óptico passa reto, né, ou sai para o mesmo ângulo. Onde os raios se encontram é onde vai estar a cabeça da imagem. Então ali está a imagem. E nós sabemos as características. Real porque é feita de luz, invertida porque está de cabeça para baixo, e menor porque quando comparada com o objeto tem um tamanho menor. Real, invertida e menor. Agora vamos aproximar o objeto e vamos colocá-lo bem no ponto de principal objeto. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice passa reto, sai com o mesmo ângulo. E se eu fosse um bom desenhista, deveria se encontrar exatamente ali. Então, nesse caso, gente, olha só, a imagem também fica no ponto aqui principal, só que imagem. Isso mostra que o tamanho deles é absolutamente o mesmo. Então, continua sendo real, continua sendo invertida, isso, e igual em tamanho, mesmo tamanho. Fechou? Aproxima um pouco mais ainda o objeto, deixa o objeto entre o ponto principal e o foco. Chega paralelo, sai pelo foco, atinge o centro óptico, passa reto. Aonde os raios se encontram é que a gente desenha a imagem, que agora é nitidamente maior. Então ela continua real por ser feita por luz de verdade, continua invertida, e agora ficou maior em tamanho. Aquele momento perigoso que é importante tu esperar, né, que os raios saiam paralelos da lente, que se tu for acreditar na tua mão ali é possível que tu te engane. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o centro óptico passa reto. Já que eles emergem paralelamente, não adianta prolongar, porque os prolongamentos também serão paralelos. Duas informações que a gente pode falar sobre essa imagem. Isso. Ou chama ela de imprópria, ou afirma que ela se forma no infinito. Forma-se no infinito. Última situação, e eu diria que é a situação mais comum para a utilização de lentes convergentes, quando o objeto é colocado bem próximo da lente, entre o foco e o centro óptico. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice passa reto. Os raios estão nitidamente se afastando. Sempre que isso ocorre, tu faz o prolongamento. Aonde os prolongamentos se encontram é que tu vai desenhar a
Imagem, nesse caso a imagem está nitidamente maior mais uma vez, só que agora ela é virtual e direita. Pela primeira vez a imagem é virtual, então é importante saber que para uma lente convergente gerar uma imagem virtual, o objeto tem que estar próximo da lente. Direita, virtual, direita e maior. É o famoso caso da lente de aumento, então. Professor, manda amigo, vai meio que quanto mais vai aproximando, vai... Ótima maneira, foi exatamente isso que eu fiz no terceirão para gravar. Quem está mais distante está maior, certo? Então, quando o objeto está lá distante, a imagem está mais próxima e menor. À medida que eu aproximo o objeto, a imagem se afasta e cresce. Quando está no ponto de principal, fica no ponto de principal, que é o divisor de águas, onde elas estão iguais, né? Afinal, a mesma distância. Aproximou ainda mais o objeto, a imagem se afasta ainda mais e cresce. Aquele probleminha que acontece no foco, né? E, finalmente, aproximou ainda mais, aí já mudou completamente a característica, certo? Show de bola. As lentes divergentes são mais fáceis de desenhar, porque só existe uma possibilidade para elas. Não interessa onde tu vai colocar o teu objeto, mais próximo ou mais distante da lente. O resultado vai ser sempre o mesmo. O raio que chega paralelo sai pelo foco, o raio que atinge o vértice. Essa lente não é convergente, né? Essa lente é divergente. E a luz que sai tem que formar a imagem. Então tem que sair pelo foco. Muito obrigado, gente. Uma lente divergente. Então eu teria que fazer essa pontilhada e agora divergiu. Muitíssimo obrigado. O raio que atinge o centro óptico passa reto. E os raios refratados estão se afastando. Tu prolonga. Um prolongamento já foi feito. O outro prolongamento está em cima do próprio raio. Ó. Deixa eu fazer de outra cor esse prolongamento aqui. E aonde os prolongamentos se encontram é que vai estar a imagem. Então, objeto e imagem. Características. Isso, virtual, menor e direita. Por favor, não escrevam VMED na prova nem no vestibular. Virtual, menor e direita. Beleza? Professor, eu não entendi o último exemplo. Esse aqui? Vamos ampliar ele sem problema nenhum. Umas outras já foram feitas 2 vezes, estão registradas. Vamos ampliar aquela última situação ali para ficar bem claro. Foco imagem, ponto de principal imagem, foco objeto, ponto de principal objeto. Vamos colocar o objeto entre o foco e o centro óptico e vamos desenhar 2 raios de luz. Um que chega paralelo é refratado passando pelo foco, agora sim é uma lente convergente. O objeto, quando a luz que sai do objeto atinge o centro óptico, passa reto, certo? E quando esses raios saem da lente, eles estão se afastando. Então eles jamais vão se encontrar pelo lado de cá. Quando o meu cérebro enxerga essa luz saindo dali, ele imagina que a luz veio de trás do espelho, da lente. Então a gente faz o prolongamento. Já que a luz é de linha reta, né? Ela bate e volta meio que assim. Ó, não teve nenhum bate e volta, cuidado, tá? Então assim, ó, a luz que sai do objeto atravessa a lente e sai lá pelo outro lado. Então assim, eu estou com uma lente e botei um objeto ali. Eu quero enxergar esse objeto, certo? Quando eu vou olhar, a luz que atravessa da lente está se afastando. Como a luz está se afastando, o que meu cérebro supõe? Ah, essa fonte de luz veio lá de trás, porque a luz anda em linha reta. Então meu cérebro supõe que a luz está vindo daquele ponto. Ó. Por isso que eu vou enxergar o objeto, a imagem, né, maior que o objeto. Uma lente de aumento. Olhando uma lente, tu percebe se a imagem é Não, virtual. não, o cérebro ele não tem essa capacidade. Né? Ele é, por isso a ilusão do espelho, né? Por isso que o espelho nos ilude tão bem. Se tu não estiver te vendo refletido no espelho, o espelho estiver perfeitamente limpo, né? Tu não tem como distinguir o que se é real ou não aquilo. Certo? Bacana a pergunta, não dá para distinguir mesmo. Interessante. Professor, Mano, só uma perguntinha. Por que no desenho ali de cima a imagem está entre o foco e o alien, que eu não lembro o nome? Ponto de principal. Isso, e o outro está entre o foco e o... Na verdade, isso tem a ver com a posição do objeto, né? Tem a ver com a posição do objeto estar mais próximo ou mais afastado e com os focos serem maiores ou menores. Mas certo? então não vai mudar nada
Ficar entre o ponto principal e o foco. Não, nesse caso isso pode acontecer. Nos outros, por exemplo, ó, quando o objeto está atrás do ponto principal, a imagem sempre vai estar entre o foco e o ponto principal. Tá? Isso sim, não interessa o quão distante ela vai estar, ela nunca vai fugir dessa região. Certo? Isso sim. Sempre que o objeto estiver entre o ponto principal e o foco, a imagem vai estar para trás do foco. Isso eu posso determinar. Mas nesse caso não, nesse caso tem uma boa margem de variação aqui. Tá? Não tem nenhuma regra a respeito disso não. E galera, depois que a gente fez essa análise toda gráfica, eu não resisto, ó. Da parte analítica, né, da parte algébrica, a gente só tem que lembrar daquelas formulazinhas, por enquanto. 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P', e A é igual a I sobre O, que é igual a menos P' sobre P. O que é isso mesmo? Quando que é positivo e quando é que é negativo? É distância focal, na verdade, né? Quando é que é positivo e quando é que é negativo? Quando era o espelho, tinha uma parte que não tinha luz e uma parte que tinha luz. Aí eu brincava, trevas, né, negativo, luz positivo. Só que agora a lente ela é atravessada pela luz, tem luz dos dois lados. Então a parte das trevas, da escuridão lá e da luz não funciona. Lente divergente é que nem espelho convexo, foco negativo. Lente convergente é que nem espelho côncavo, foco positivo. Obrigado. Posição do objeto. Essa é a posição do objeto. E essa ali? Posição da imagem. Posição da imagem. Quando é que é positivo e quando é que é negativo? Negativo quando é feito de pontilhado. Negativo quando é feito de pontilhado, ou seja, quando é virtual. Positivo quando é real. É só pensar, o real é mais gostoso, positivo, o virtual não é tão bom, negativo. Hã? Beleza? Uma mnemotécnica que eu inventei pra galera lembrar do positivo e negativo. Vai dizer, né, namorar no virtual, né, é bom, mas não é tão bom. No real é melhor. Real positivo, virtual negativo. Certo? Então, ó, isso serve para P' e para P, tá? Para os dois. Se a imagem é virtual, o P' dela tem que ser negativo. Se a imagem é real, o P' dela é positivo. Professor, um objeto pode ser virtual? Pode, cara. Por incrível que pareça, é uma raridade, mas pode. Na UDESC, há 2 anos atrás, caiu uma assim. Eram 2 lentes e antes de a imagem se formar completamente, a outra lente já estava recebendo a luz da primeira lente. Ou seja, eu tinha que prolongar, né, a luz para formar o objeto. Então era um objeto virtual. Isso pode acontecer. A gente vai fazer futuramente exercício a respeito disso. O que é o A mesmo? Não, aí é que tá. Cuidado, cuidado. Isso é uma outra coisa que já vem dos espelhos. Aumento ou ampliação. Certo? Aumento ou ampliação. E a altura da imagem, ó. A altura do objeto, por sinais. Isso. Isso. Para cima mais? Para baixo menos. Tá rápido, hein? P. Já falamos sobre isso. Peguei a posição da imagem real, positivo, virtual, negativo. Pronto, é só ter calma agora. É só ler com calma, interpretar com calma o probleminha. Uma lente convergente, se ela é côncava ou convexa, de cabeça não sei. Vou pensar. Vou pensar, vou te mostrar. É que é bacana isso, é bacana. Até hoje eu não automatizei na minha cabeça. Professor, uma lente côncava é o quê? Então vamos lá. Plano convexa. As lentes convexas são geralmente convergentes, bordos finos. Certo? E tu conseguiria, se tu tivesse um pouquinho de paciência, convexa, biconvexa. As que terminam em convexa, que são os bordos finos. A plano-côncava, a bicôncava e a convexo-côncava são as de bordos grossos. Certo? E aí, como a terminação da lente termina em convexa, eles chamam de lentes convexas. Como a terminação da lente termina em côncava, eles chamam de lentes côncavas. E realmente, lente côncava... não, é que nem espelho. É o contrário, melhor nem citar isso. Show de bola. Galerinha, olha só. Eu vou pedir para tu arriscar alguns exercícios relacionados à parte gráfica, porque isso aqui já é volume 5, pelo que eu vi. Tá? Então, ó, arrisquem lá, só para ver se compreenderam a parte principal da aula. Oh, que bonito. Ó, dá pra arriscar aquela página 17 ali, hein? Eu tinha passado alguma tarefa dessa parte? Será que não? Então a página 17, arrisquem ali, ó. Pode arriscar na ordem mesmo, que em seguida eu corrijo alguns.
será que não era... Não, depois eu vejo no vídeo. Não, sim, mas será que não é aquela formulazinha N de chegada vezes seno de chegada igual a N de saída vezes seno de saída? Ou então é a profundidade aparente, que a gente fez os desenhos dos raios para depois desenhar. Eu tinha escrito ali qual a cena. Eu não tinha. Mas depois eu vejo no vídeo. Aqui hoje mesmo, quer dizer. Agora, no de cima. Tá vendo? Mas não, depois eu vejo. Página 17, é isso? Isso aí, volume 4. A galera tá fazendo, em seguida a gente já vai corrigir alguns.